E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, vamos continuar nossos estudos aqui sobre o nosso capítulo 5, Raça, Etnia e Multiculturalismo. Acabei de falar do Gilberto Freire, agora nós vamos falar aí do Florestan Fernandes, ok? Então assim, gente, nós temos esse grande pensador aí que nasceu em 1920 e faleceu em 1995, ok? Então assim, gente, eu vou partir logo para o livro em que nós vamos nos basear aqui no nosso estudo, ok? Porque, lógico, o Florestan tem um monte de livros que vão falar sobre a estrutura do Brasil, a constituição social do Brasil. É óbvio, ele vai ter uma gama muito grande de obras, assim, maravilhosas. Mas nós vamos trabalhar aqui, gente, sobre a obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, ok? Se eu não me engano, me perdoem, gente, mas essa data ela é fácil de segurar, porque é na mesma época do golpe militar, entendeu? Da ditadura militar. Então, essa obra, A Integração do Negro na Sociedade de Classe, gente, é de 1964, ok? E essa obra ganhou um prêmio, né, em relação à exposição, a colocar, né, de forma assim, bem expositiva, como o negro brasileiro foi se construindo dentro dessa sociedade desigual, dessa sociedade desarmônica, que é a sociedade brasileira, ok? Então vamos aqui, gente, direto a esses pontos que nós temos aqui para discutir. Vamos lá. Então vamos aqui, gente. Florestan Fernandes, gente, a partir dessa obra aí, A Integração do Negro na Sociedade de Classe, nós vamos ter uma análise de Florestan Fernandes do antes e do depois ali da Lei Áurea, né, de 1888 e tudo, da abolição da escravatura e tal, enfim, né, da libertação dos escravos. E aí, logo de cara, o Florestan Fernandes, assim, gente, desculpa a empolgação, porque eu gosto muito da obra dele, do direcionamento que ele traz para a pesquisa, para o trabalho científico em relação ao negro e às desigualdades sociais e tudo. Então, assim, ele vai trazer a questão dos impactos do negro, né, na questão do trabalho. E uma coisa que eu acho inovadora para aquela época, gente, a mentalidade, a impressão que não é retirada assim de uma forma como a gente vê nas novelas da Globo, quando retrata ali a princesa Isabel libertando os escravos, aí aquela comoção, né, o governo brasileiro ali libertando os escravos e todo mundo, não sei o que, é quase uma coisa lúdica. Boa tarde, senhores parlamentares. Senhora Regente, passo a vossas mãos a lei aprovada pelo Parlamento. Em boa hora. Promulguei nesta data um ato que meu avô, Pedro I, intentou juntamente com a proclamação da independência do Brasil. Meu pai, durante anos, lutou para que isso fosse transformado em realidade. Agora o Brasil pode se orgulhar, pois todos os seus filhos, independentemente de cor, são livres. Senhores, a Lei Áurea é uma realidade. Redentora. Sim. E o Florestan, cara, ele traz uma situação muito real e pesada. Ele traz assim a compreensão de deslocamento do negro em relação ao que é esse Brasil que entra na modernidade, que adere ao capitalismo, esse Brasil que tem a sua abolição da escravatura de forma forçada, né, por forças exteriores, forças que usavam do capitalismo e do trabalho livre como um princípio, né, importante colocar isso, da sua estrutura política, né, do vender o seu trabalho e esse trabalho que é vendido gerando um recurso para o consumo de bens, enfim. Então, que Brasil é esse em que esse negro se insere, né? Ele é jogado, como diz o Sartre, lançado ao mundo, né? O sujeito que é lançado ao mundo. Então, o Florestan Fernandes, gente, ele pega justamente esse impacto aí do negro na sociedade de classe, né? E a saída da mentalidade do negro, que não é a saída da mentalidade fácil, né? Que é a mentalidade de escravo para o trabalho livre, né? Então, lembrando também que o nosso país, gente, foi o último a libertar os escravos, né? Não vai ser um ato de benevolência, certo, gente? Como eu disse, vai ser um ato de pressão, né, internacional, né? Então é importante colocarmos esse fator aqui. Então, assim, gente, antes mesmo da abolição, nós já encontramos em algumas realidades no Brasil uma fragmentação ali da escravidão, ok? Apesar que nós vamos encontrar tanto em intelectuais, né,
famosos, né, da literatura, como o próprio José de Alencar, que acreditava que não era interessante o Estado, vamos dizer assim, se meter, né, na abolição e deixar de forma natural essa abolição acontecer, né, o entendimento que as pessoas iam ter de que isso é um absurdo da escravidão, então devia ser feito isso de forma natural, na cabeça de Alencar, né? Mas voltando aqui para a questão do Florestan Fernandes, gente, e é bom a gente colocar esse ponto também do José de Alencar para a gente entender a mentalidade do povo naquela época, né? É que o seguinte, gente, nós vamos ter um Brasil aí que está começando a entrar no sistema do capitalismo, né? E o capitalismo, que nós vamos ter aquelas bases liberais, né? Nós vamos ter aí a questão da liberdade como um princípio, né? O trabalho livre, assalariado, né? Como um princípio fundamental de suas bases, né? Então, assim, gente, uma das coisas maravilhosas que o Florestan Fernandes vai fazer é, assim, como a população negra, aí vem essa questão que eu acho inovadora do intelecto, da mentalidade do negro nesse momento, né, de sair da mentalidade de escravo para trabalhador livre. Então, assim, gente, nós temos assim, a seguinte percepção, né, do Florestan quando ele questiona, né, ele problematiza a seguinte coisa: como a população negra, gente, né, vai poder participar dessa nova fase da realidade brasileira, essa realidade capitalista, né? Sendo que até o momento o negro, gente, ele foi retirado, né? Ele foi afastado, né, das condições sociais positivas, gente. Então, gente, como integrar, né, o negro a essa sociedade livre? Então imagina esse cara que cresceu dentro da senzala, esse cara que cresceu com ferros às mãos, com a mentalidade de não olhar nos olhos do Senhor, sempre estar de cabeça baixa, e se desafiasse, ia para o tronco. Então imagina esse cara agora compreendendo que ele é livre, ele não tem entendimento nem do que é liberdade. Então, gente, nós vamos ter aí uma problemática do Florestan Fernandes, né, em não só trazer um questionamento para aquele momento da vida dele ali, das discussões existentes no período ali de vida do Florestan Fernandes, mas para debates atuais, gente, né, quais foram as condições proporcionadas ali de forma positiva para que o negro adentrasse a sociedade, fosse de fato adaptado a esse novo ritmo que a sociedade brasileira estava passando, né? Enfim, então são argumentos assim muito atuantes atualmente, vamos dizer assim, né? Então, gente, a resposta que nós vamos ter do Florestan Fernandes, né, é que assim, a população negra, gente, que era usada como mão de obra escrava até ali 1888, né, não teve nenhum tipo de recurso de amparo, né, para acumular o que? Recursos de poder, recursos de transformação social, de participação na sociedade. Não teve, gente, um planejamento para que o negro tivesse uma participação plena na sociedade. Não teve. E ainda hoje, saindo um pouco aqui, abrindo um parênteses, você encontra pessoas dizendo assim: ah, mas o negro, se você for ver as estatísticas da violência, da criminalidade, só dá o negro. Então, meu querido, por que isso acontece? Né? Será que ainda hoje o negro tem opções de qualidade para a modificação da sua vida, da sua realidade? Né? Uma casa que tenha uma rua decente, saneamento básico, né? Que tenha comida na mesa, que tenha tecnologia para poder se informar, fazer cursos, nesse momento de pandemia, ter aulas em casa. Será que a maioria dos negros, ou nem botar a maioria, será que a minoria tem essas condições, gente? Né? E aí? Então, perceba que, fechando parênteses, né, o Florestan Fernandes, ele traz esse questionamento para a gente, certo? Então ele vai dizer o quê? Que eles, os negros, né, foram totalmente restringidos, gente, foram totalmente afastados de alguns direitos, como escolas, como trabalho, né, o direito, pouco direito ao trabalho, sim, né, assalariado livre. O negro teve condições para isso, poucos tiveram, né? Moradia, experiências sociais e políticas públicas para o negro. Então, essas políticas públicas foram de fato pensadas para o negro? Não, gente, foram jogadas assim, ó, né? Para o negro, pá, vai, tá livre agora, te vira, né? Então, o Florestan Fernandes, gente, traz para nós esse questionamento. Foi um chute na bunda do negro e diz assim: ó, agora te vira, não tô nem aí mais para ti não, vai, voa, né? Então, assim, né? Sem uma base, gente, né? Sem nenhum preparo, sem nenhum direcionamento para a especialização, para a formação, para o entendimento, para uma compreensão básica, né, do negro naquela sociedade brasileira ali, que também estava se modificando economicamente falando. Né? Então, não vamos ter. Nós vamos ter, sim, políticas públicas para um outro povo, ou povos, né, que vão entrar aqui no nosso Brasil, certo? No mesmo período em que os negros serão libertos, né? Que é o povo europeu, o povo asiático, né, que vai vir aqui para o Brasil. Né? Um povo, vamos dizer aqui, que o Florestan Fernandes pega justamente em cima disso.
é um povo que já é adaptado aos postos de trabalho que eles vão ser colocados, é um povo que é habituado com a liberdade já, ou seja, então já está pelo menos aí 20 anos na frente dos negros, recém-libertos, né? Então perceba que a nossa situação brasileira em relação ao negro brasileiro existente ali naquela sociedade desigual, né? É um contexto, gente, em que ele não tem familiaridade com a própria liberdade. E aí ele vai ter que enfrentar aí uma concorrência, e aí ele também vai ter que enfrentar uma preferência dos donos de terra, dos donos de fábricas, pelos imigrantes italianos, imigrantes alemães, né, de outras nações, principalmente em São Paulo, da colônia japonesa, também vai vir uma demanda muito grande, aí vai vir uma população muito grande de japoneses para cá. Então eu percebo que você vai encontrar, gente, de tudo contrário ao negro, né? Então nós temos aí uma dificuldade muito grande na liberdade do negro em bases sociais para ele, ok? Então, gente, é importante na pesquisa do Florestan, assim, o foco que ele traz para a gente, né, em relação à compreensão da falta de estrutura que o negro vai ter desde que ele é lançado nesse mundo chamado Brasil, um mundo totalmente desconhecido não só para ele, mas para a base existente ali que tem algum tipo de privilégio também, porque é uma sociedade escravocrata que deixa assim uma ruptura, né, muito rápida devido às pressões internacionais. E esse negro que não tem familiaridade com a liberdade ainda vai enfrentar um outro povo que vai vir de fora numa concorrência desigual e desleal, vamos botar assim, né, em relação aos europeus e os asiáticos no mundo do trabalho, ali na competição, né, que é um povo que não tem familiaridade com a escravidão, é um povo que já vai vir ali com a questão da industrialização na frente, por sinal, e na questão da agricultura, os japoneses vão vir aí com uma culinária, com uma agricultura, com um processo de produção diferenciado também. Então perceba que o negro não vai ter um tipo de formação, cara, de orientação, nada disso, né? Então o foco do trabalho do Florestan, gente, vai ser com essa análise, né, e esse desconstruir do mito da democracia racial, né, do mito que no Brasil vivíamos todo mundo em harmonia, tranquilos, né, equilibrados, iguais em condição social, política, econômica, né, nessa grande população aqui nesse grande país chamado Brasil, né? Então, o Florestan Fernandes ele vai ter o foco de quê? De quebrar com esse entendimento aí dessa democracia racial, mostrando que de fato é um mito, porque os conflitos sociais, os conflitos políticos existem antes do que nós conhecemos como esse Brasil da liberdade, que vai dar liberdade aos negros. Bem antes a gente já vai ver muitos conflitos e a resistência acontecendo do negro, do índio e tal, e nós vamos ver ainda a continuidade dessa resistência e agora uma ampliação saindo da senzala e da Casa Grande, né, e indo de fato agora para as ruas, né, para ter uma extensão maior, né, socialmente falando. Então nós vamos ter agora um negro em outros parâmetros, ok? Então, gente, o que ele identifica, o que é? O contrário disso. Não vai existir negócio de harmonia, cara, de coletividade, de paz e tudo. Não, pelo contrário, gente, nós vamos ter aí, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, nós vamos ter as favelas aparecendo, né? Nós vamos ter os cortiços, onde nós vamos ter uma população mais periférica, né? Uma população mais miscigenada. E por isso, né, tanto de negros, de miscigenados, enfim, vai ser uma população marginalizada, deixada de lado, né? Anos e anos sem nenhum tipo de política pública para essas pessoas, gente. Ora, política pública não tinha, né? Então, o que nós vamos encontrar? Uma desigualdade social que ela é causada historicamente, socialmente e politicamente, galera. Nós vamos encontrar isso, essa problemática gigantesca que não pode ser abafada pela democracia racial. Por isso que o Florestan diz que isso é um mito. Por quê? Porque no momento que você diz que a miscigenação iguala todos no mesmo patamar de brasileiros, de cidadãos brasileiros, coisa do tipo, a gente mata as lutas sociais, cara, certo? Então é uma camuflagem, uma mentira, né? Então o Florestan ele traz esses argumentos, ele traz essas angústias, vamos dizer assim, cientificamente falando, né, para a gente abrir essas discussões e compreensões de que o problema da população brasileira em relação ao negro, indígena e outras etnias que nós vamos ter no nosso país, vamos dizer assim, é histórico, é social e é político, né? Então, explica o que o Florestan Fernandes, né? Além de a gente compreender também, é bom colocar isso, que não é culpa de ninguém, que não é problema específico de um ou de outro, mas um contexto generalizado, né, de problemáticas em que tornam uma grande problemática o povo e a sociedade brasileira, né? Então, assim, gente, o Florestan Fernandes já explicava a realidade dele quando escreveu essa obra, né?
e quando trabalhou essa temática, esse mundo dessa pesquisa dele, mas explica também, gente, a realidade nossa hoje, ainda hoje, ok? Ok, gente? Então, assim, a obra de Florestan, gente, é de extrema importância, né? Para que a gente possa, assim, compreender, gente, que os conflitos existem, eles são visíveis, né? E que esse negócio de relativizar, camuflar, dizer de forma ignorante, nunca escravizei ninguém, meu avô nunca escravizou ninguém, o índio é um ser que está quase se igualando a gente, o negro é o responsável pela criminalidade. Então, estudar o Florestan Fernandes, gente, é importantíssimo para a gente quebrar com essas contradições, esses conflitos, né? Esses contrastes existentes, né? Estudar, né, gente, essa história, essa temática, essa problemática toda ali no pré-abolição e no pós-abolição. E no contexto, assim, saindo da modernidade, entrando nesse período contemporâneo que nós estamos vivenciando hoje. Então é importantíssimo, vendo todos os casos de racismo, discriminação, segregação, preconceito, enfim. Gente, é importantíssimo estudar o Florestan para a gente poder ter uma direção, né, ter um posicionamento. Que é importante também colocar aqui que o Florestan, ele inicia essa postura da sociologia militante, né, do sociólogo militante. E ele tinha isso, né, até porque ele tem bases no estudo dele marxista também, né? E, querendo ou não, algumas das obras dele, aí saindo um pouquinho aqui da questão da democracia racial, coisa do tipo, na questão mais macro, assim, econômica, nós vamos ter também uma ligação dele com os clássicos da sociologia, né? Então, é importantíssima a análise de um sociólogo desse, gente, para a gente poder abolir a divisão social, a desigualdade social pesada que nós vivenciamos no nosso país hoje. Beleza, turma? Gente, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, meus queridos alunos, e até a próxima. Falou, pega na mão do pai, vai lá.